Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Para hoje o nosso desafio de aprendizado da Palavra de Deus se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que afirma o seguinte: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O tema para hoje é Andai nele. Paulo se encontrava preso em uma casa que ele mesmo alugara na cidade de Roma, sob a vigilância de soldados. Isso deu-se por volta dos anos 60 da nossa era. Com ele estavam presos Timóteo, Aristarco, Marcos, Onésimo e o secretário que redigira as suas correspondências, as suas escritas, o Tíquico. Na cidade, no mesmo contexto, estava Lucas, e Paulo tinha acabado de receber a visita de Epáfras, um maravilhoso evangelista que havia fundado 3 igrejas no Vale do Lico, na Ásia Menor. Igrejas que nós conhecemos como na cidade de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. A Epístola de Colossenses nos mostra um carinho muito especial de Paulo com os irmãos que ele nunca visitara, mas que ao ouvir sobre os problemas enfrentados, se prontificou a orar e escreveu então uma carta que passou a integrar mais tarde o cânon sagrado. São 4 capítulos, onde Paulo, alertado por Epáfras, aponta os perigos das práticas das falsas doutrinas que distorcem os ensinamentos e a visão de Cristo. O ensino paulino auxilia os cristãos para a prática correta da vida cristã, lembrando-os da supremacia do Senhor em toda a caminhada da fé. Paulo alerta ainda sobre a necessidade de se manter uma vida voltada para Deus, fugindo dos falsos ensinamentos e filosofias humanistas. No mesmo livro, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio das filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Perceba que o texto fala: cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Em uma versão diz assim: cuidado para que não vos enrede. Não fique enredado, não fique preso em redes humanas, redes de ensinamentos, culturas humanas. Não se torne prisioneiro de sutilezas. A partir da nossa salvação em Cristo Jesus, nós somos transformados. E essa transformação se reflete no mundo e na forma como nós agimos com outras pessoas. Por isso que no capítulo 3, versículo 12 e 3, a advertência diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perceba, portanto, que a epístola aos Colossenses diz respeito à nossa caminhada com Cristo, diz respeito à nossa caminhada com os nossos irmãos, mas também fala da relação na família. A pergunta, portanto, aqui é: como praticar todo o ensinamento que Paulo deu aos irmãos colossenses? A resposta, queridos, ela é simples, clara e direta: andando nele. Ou seja, eu preciso andar em Jesus. Eu preciso caminhar com o Senhor Jesus para que aquilo que a palavra de Deus tem para o meu coração seja uma prática e não simplesmente uma teoria.
Portanto, nesta reflexão para hoje, eu quero que você entenda, em o nome do Senhor Jesus, a importância de andar nele. Ao olharmos a epístola do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 5, nós não encontramos qualquer imperativo ou mandamento explícito para a nossa caminhada. Mas lá então no capítulo 2, verso 6, Paulo muda sua forma de falar. Ele dá uma ordem clara. Ele faz uma advertência direta e muito simples. Andai nele, ordena o apóstolo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Se estudarmos esse trecho no grego, nós aprenderemos que a palavrinha aqui, está ligada a um teor de receber. O grego é paralêmbanio, que sugere a ideia de entrega. Portanto, o correto do texto seria: portanto, visto que Jesus foi entregue a vós como Cristo e Senhor, continuai vivendo conforme esse fato de Ele ser o vosso Senhor. Então, recebestes ou foi entregue era o termo usado para indicar o recebimento de uma tradição. No verso 8, adverte sobre o perigo de abraçar a tradição dos homens, os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que é que se aprende aqui? Ou vivemos na liberdade ofertada por Cristo, gravada em nossos corações, ou em breve estaremos moldando a nossa conduta na cultura deste século, que é humanista e distante de Deus. Por isso que a tradição que nós recebemos é uma tradição bíblica, sagrada, enviada pelo Senhor. É a cultura do reino dos céus. Aparentemente, o bolo que nós costumeiramente vemos em uma festa de aniversário, em um casamento, ele é muito lindo. E com esse olhar que temos, nós deduzimos que ele está muito gostoso. No entanto, basta um pequeno deslize, basta uma pequena mancha, uma sujeira. Basta alguém colocar ali sutilmente algo podre. O que irá acontecer com esse bolo? Ele vai se perder totalmente. Meu irmão, não aceite mistura no Evangelho de Cristo. Qualquer coisinha que se acrescenta distorce o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7, nos adverte: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, cuidado, porque um detalhe, uma palavra, uma vírgula fora do lugar pode mudar por completo o sentido do verdadeiro, genuíno Evangelho. E Paulo vai dizer-nos mais para frente: daquele que se apresenta com outro Evangelho deve ser o quê? Maldito, anátema. O verbo andar aqui, em Colossenses 2, aponta para um caminho. Onde andar? Por onde andar? A vereda, o caminho é Jesus, que todos os dias deve estar em todos os nossos atos, planos, palavras, pensamentos, etc. Andar nele é não andar segundo o curso deste mundo. É não ser conformado ao modelo de uma cultura perversa e maligna que está no mundo. Andar nele é crer na suficiente graça
em Cristo Jesus. Por isso que Romanos 12, verso 1 e 2 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se molde aos valores deste mundo, mas seja transformado você. Seja transformado pelo poder do Senhor, pela renovação do vosso entendimento, pela mudança da sua mente. Não é você que se transforma, mas é a transformação de Deus operando na tua vida. Só assim você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o caminho é um só. João 14, 5, versículo 6 também nos diz: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba o texto, ele não afirma ninguém vai ao Pai, ele afirma ninguém vem ao Pai, porque Cristo é o Senhor, e Ele e o Pai são um só. A palavra de Deus diz também que nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Estamos andando no caminho Jesus em direção à nossa pátria celeste. Estamos andando na certeza que o nosso futuro é garantido. Nosso reino não é aqui. Por isso que andar nele aponta também para a eternidade. Hebreus capítulo 11, versículos 13, 14, 15 e 16. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, que se chamasse seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Qual é a tua pátria? Para onde você está indo, meu querido irmão, minha querida irmã? Precisamos entender e fazer uma diferença entre pátria e nação. É muito comum nós afirmarmos: bem-aventurado o país cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o Brasil cujo Deus é o Senhor. Cuidado com essa expressão. Por quê? Porque pátria é diferente de nação. Enquanto que pátria diz respeito à terra dos nossos antepassados, nossas memórias, símbolos que partilhamos em um determinado espaço geográfico, nação não. Nação tem sua base formada a partir de uma cultura. Portanto, ainda que sejamos brasileiros e portadores de uma cultura miscigenada por vários povos que aqui fizeram e fazem parte. No primeiro momento, lá no século XVI, nós temos os povos indígenas, a chegada dos portugueses, depois a chegada dos africanos e posteriormente outros europeus, outros povos de outras regiões, de outras localidades, formando, portanto, uma cultura híbrida, miscigenada. Entretanto, precisamos saber que a nossa nação não é aqui. Nossa cultura não é aqui. Nós aguardamos, meus amados irmãos, um outro local. Por isso que o Salmo 33, verso 12 é: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor,
e o povo ao qual ele escolheu para a sua herança. Estamos no Brasil, mas a nossa nação que Deus escolheu diz respeito à nossa cultura, a cultura do reino celeste. Portanto, queridos, não aceite mistura no evangelho. Não aceite mistura naquilo que você crê. Afinal, o leite misturado deixa de ser leite. Por isso que a palavra de Deus é o genuíno leite sem mistura, leite puro. Se você recebeu a Cristo como Senhor, ande nele, ande na cultura dele, ande nos rudimentos dele. Não queira dirigir a sua vida. Deixe Jesus fazê-lo, ande nele. Aí você talvez poderia perguntar, por que ele e não eu? Porque Colossenses capítulo 3, versículo 3 vai responder. Porque você está morto e a sua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Andar nele, portanto, é você crer na sua morte inclusiva em Cristo Jesus e na sua ressurreição para uma nova vida, a saber, a vida de Jesus em sua vida. Andai nele, de que maneira? Nele radicados, edificados e confirmados na fé. 3 palavras: radicados, edificados e confirmados. Palavras ligadas às figuras de uma árvore e de um edifício que apresentam verdadeiro significado e sentido, verdades absolutas. O termo nele radicados se encontra no pretérito perfeito, indicando uma experiência no passado que não mudará. Uma árvore, uma vez enraizada, fica mais firme à medida que o tempo passa e ela vai crescendo. Paulo deixa claro que os cristãos foram plantados em Cristo de uma vez para sempre. Sendo o verbo passivo, dá para entender que foi Deus quem plantou e não uma decisão meramente humana. Romanos 6, 4, 5 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Fomos feitos uma só planta juntamente com Jesus. Não foi você quem se plantou em Jesus. Foi Deus que plantou você nele, lá na cruz, para experimentar a morte e, consequentemente, a ressurreição. Portanto, ao experimentarmos, ao crermos na nossa morte inclusiva em Cristo, também Deus nos faz ressuscitar juntamente com o Senhor Jesus para uma nova vida. Agora, a palavra edificados sugere um prédio em construção. O comentarista britânico do século XIX, Joseph Barber Lightfoot, traduz esse trecho da seguinte maneira: sendo edificados hora após hora. Eu poderia colocar aqui a seguinte ideia: sendo edificados nele segundo após segundo, minuto após minuto, sendo edificados nele milésimo de segundo após milésimo de segundo. Ou seja, o tempo todo, continuamente, ele está edificando-nos nele, edificando-nos em Cristo para uma nova vida. As pedras vivas, lavradas por Deus e não pelos homens, estão sendo colocadas no templo
templo vivo da ressurreição. João capítulo 2, versículo 20 e 21, Jesus está falando sobre o templo que seria destruído, e aí os judeus ficam apavorados. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Fomos edificados no corpo de Jesus, e não em uma igreja material de tijolos aqui na terra. Fomos plantados no Senhor Jesus. Ele, Deus, nos vocacionou e elegeu antes da fundação do mundo. Nós fomos salvos no passado. E tal obra é um processo contínuo, pois estamos sendo salvos no presente. Portanto, essa salvação é um ato contínuo. Estamos no presente recebendo essa graça por graça, ação por ação, minuto a minuto, segundo a segundo, sendo edificados nele. Maravilhoso, portanto, é crermos que as influências e experiências que Deus manda para cada um de nós, seja no nosso individual, seja no coletivo, tem um único propósito: nos edificar nele. E o edifício que está sendo construído é para a habitação dele. Olha que maravilha de texto, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Estamos sendo edificados para a habitação dele. Que maravilha! Edificados nele, por ele, para a habitação dele. Você pode glorificar o Senhor por isso? Meus irmãos, andar nele tem tudo isso. Andar nele radicado, nele edificados. E também confirmados. É outro verbo passivo no tempo presente. É uma ação processual que garante uma verdade que se torna inabalável, imutável. O andar em Cristo, a firmeza das raízes crescendo no Evangelho e o processo de edificação, tudo deve confirmar a convicção do cristão através da fé. Por isso, não é de se admirar que Paulo, depois de um encontro transformador com Jesus na estrada de Damasco, pudesse escrever lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por razão isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Ele tem confirmado a ação dele na sua vida. Ele começou uma boa obra e ele está aperfeiçoando-a. De que maneira? Milésimo de segunda, milésimo de segundo, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, que em cada etapa da tua vida, Deus está edificando você, confirmando você na fé, aperfeiçoando-te até o dia de Cristo Jesus. Queridos irmãos em Cristo, nele radicados, edificados e confirmados na fé, são termos que ocorrem quando estamos debaixo da instrução verdadeira e cuidadosa da sã doutrina do Senhor
e de sua bendita palavra. Juntamente com toda a instrução, deve haver um crescente louvor e muitas ações de graça, que são indicativos de uma vida regenerada. O cristão verdadeiro dá graças em todo e qualquer momento, em toda circunstância da vida. Ele sempre tem um motivo para a adoração, pois seu maior interesse é a comunhão com o Senhor e com os seus irmãos que professam a mesma fé. Lembremos sempre que a adoração onde Jesus não é o centro, ela é fantasia, é mera, pura ilusão. É humanismo que se distancia do único caminho verdadeiro, Jesus. Portanto, que a nossa adoração seja cristocêntrica, Cristo exaltado, Cristo o Senhor exaltado, glorificado através de tudo que nós fazemos. Renda graças ao Senhor, louve-o de todo o seu coração. Por quê? Porque você está andando nele, está sendo nele radicado, está sendo nele edificado e está confirmado na fé. Então, meu irmão, lembre-se da palavra do Senhor lá no livro de Gálatas, no capítulo 2. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Confirmados nesta fé, seguimos adiante. Que Deus em Cristo Jesus nos desperte para uma vida santa, reta e plena, através do andar nele, através de estar nele radicados, edificados e confirmados na fé. Querido, se essa palavra tocou o teu coração, compartilhe com alguém, para que assim como você, esta pessoa também seja abençoada pelo nosso Deus. Te desejo uma ótima semana guardada em Cristo Jesus. E a minha oração é a oração que o apóstolo Paulo fez para esses irmãos da igreja de Colossos e uma advertência. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Tal como fostes instruídos, você recebeu a palavra da verdade. Você está sendo instruído na palavra da verdade. Descanse nisso, creia nisto, e que o bondoso Deus continue te abençoando, e ao permanecer abençoado, você possa abençoar outras vidas. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo.